Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais um grande mestre da pintura, um grande artista veio conversar com a gente de terras estrangeiras lá de Portugal. Antônio Delfim vai conversar com a gente. Tá curioso para saber o que ele tem para contar? Depois da vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com o Antônio Delfim. Antônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal para conversar sobre arte. O prazer também é meu, claro. Antônio, a gente está vendo aqui umas obras maravilhosas, inclusive essa caravela aí, não é uma caravela, é um cruzador, né? Exatamente. É um cruzador que está atrás de você aí, são obras maravilhosas. Conta um pouquinho pra gente aí como que você iniciou a sua vida na carreira artística. Bem, eu desde miúdo, desde criança, não é? É que miúdo em português é criança. Tudo bem, não tem problema. Desde miúdo que a minha mãe conta que eu fazia desenhos no chão e, por exemplo, se me dessem um lápis e um papel, eu estava todo contente, estava feliz. E eu vivo aqui numa zona, a minha região, uma região que fica fora de Lisboa um pouco, não é? A 50 km de Lisboa, e não tem muitos recursos em questão da aprendizagem de pintura, não é? No respeito à pintura. Não é? E eu então, desde muito novo... Você já tinha essa coisa de desenhar na escola, de pintura? Sim, desde muito novo que eu comecei como desenhador de construção civil. Não é? Ah, tá. Projetos de construção civil. Tá. E depois claro, com o progresso da aprendizagem, mais tarde já fui desenhador projetista, então fazia projetos já de outra envergadura, não é? Tá. E trabalhei assim até, salvo erro, anos 90. Anos 90. Então você foi projetista até os anos 90. Os anos 90. Depois eu conheci um senhor onde eu trabalhava. Aliás, ele é proprietário do prédio desse gabinete técnico onde eu trabalhava. Certo. E esse senhor é um pintor bastante conceituado em Portugal. Eu um dia tinha feito umas coisinhas, não é? E ele veio para lhe mostrar. E ele disse assim, ele trata-me por João, porque o meu nome é António João. Assim, ele disse, João, pelo amor de Deus, você não deixe de pintar. e foi assim. Depois ele como conhecia grandes galerias de prestígio, não é? Tá. Ele levou-me e apresentou-me a essas galerias. E então aí foi, portanto, comecei com algum sucesso de vendas até, não é? E foi até agora, desde essa altura, dos anos 90, 92. Aliás, a minha primeira exposição individual foi em 92. 92? Minha exposição individual. Você trabalha com tinta a óleo, né? Você sempre trabalhou com tinta a óleo ou você em algum momento trabalhou com acrílica também? Quando era criança, fazia aqueles guaches, aguarelas. Não é? Tá. E a sua paixão aqui, eu tô vendo os seus trabalhos. Em primeiro lugar, eu preciso fazer um elogio aqui que é muito bem executado, é muito bem feito o seu trabalho. Você já deve ter cansado de ouvir isso aí ao longo da sua carreira, mas enfim, só tô reforçando aqui. E a sua paixão é retratar grandes barcos, né? Grandes fragatas e também a cidade, né? Você gosta de fazer um retrato da cidade, né? Sim, também, mas a minha preferência é pelos motivos náuticos. Não é? Você faz sua pesquisa para barcos antigos, caravelas, você recorre a fotografias, o que você faz? Claro, estás a ver as minhas pinturas nesta altura, sim? Sim. A segunda do PDF, que é a Fragata Dom Fernando e Glória. Certo. Essa pintura levou-me 1 ano e meio a terminar. 1 ano e meio? Sem interrupção. Porque isso foi um trabalho de muita pesquisa, mesmo muita pesquisa. E museus da Marinha, Museu da Marinha, arquivos históricos de Lisboa, quer dizer, foi uma panóplia de pesquisas. Portanto, e como eu disse, demorou 1 ano e meio. Esse quadro ele tem 70 por 1,20, né? Ele é quadro grande, né? É, exatamente. Porque tudo isso que está aí
foi tudo criado, porque nada disto há em fotos, não é? Isso não existe em fotos, não é? E Todas essas proporções, as proporções, distâncias, tudo sempre muito bem calculado, muito bem estudado. Porque não é fácil, não é? Porque nós não estamos a ver. Tinha umas fotos de 1800 sei lá, já não me lembro bem, 1870 ou 80. E já fotos com muito má qualidade, não é? sim. Que tive de traduzir de certa maneira para conseguir então efetuar tudo o que podes ver nesse quadro, não é? Inclusivamente até esse navio, não, perdão, Cacilheiro, que é um, com essa fumaça toda que vês aí, nós chamamos Cacilheiro porque os cacilheiros são os barcos que levam as pessoas da margem direita do rio para a margem esquerda, ou seja, de Lisboa para Cacilhas. Cacilhas fica no norte da margem, fica mesmo de fronte a Lisboa. Entendi. E esse aí chama-se Cacilhas mesmo. Então os cacilheiros, porque eles levavam de Lisboa para Cacilhas. Mas nesse caso, esse que é um ainda movido a rodas laterais, como os barcos da Suíça, né? Lá esse cacilheiro transportava as pessoas do Cais do Sodré, que é uma zona de Lisboa, do Cais do Sodré para a Trafaria, que fica mais abaixo do que de Lisboa, na margem esquerda do Rio, não é mesmo, não é? Mas um pouco mais abaixo. Mas essa embarcação foi feita através de um modelo existente no Museu da Marinha. Você foi lá visitar, ficou fazendo desenhos, esboços Sim, tive de fotografar em várias posições para poder enquadrar, não é? Tá. Na verdade, é quase que uma história da arte aqui que você está contando na pintura, né? Pois, exatamente, isso é verdade, é isso mesmo. Estou olhando uma outra tela aqui, Lisboa e o estuário de Tejo. Que trabalho fantástico, que esse aqui é um quadro 50 por 1 metro. Isso já deu uma vista do... Isso, uma vista aérea. A partir do elevador de Santa Justa. Esse deu menos trabalho, né? Foi um pouco mais rápido. Quanto tempo você demorou para fazer esse quadro? Mas foi uns meses mesmo, assim, foram uns meses. Não posso precisar agora, mas 6 meses. Avieiros do Tejo. O que significa Avieiros do Tejo? O que é? Avieiros é assim, Vila Franca de Xira fica mais ou menos a 20 km aqui da minha casa. Tá. E é uma terra muito ligada à parte tauromáquica. Toiros, touradas, campinos, por aí fora. E os avieiros, que ainda existem, mas não com esse aspecto, porque foi tudo derrubado, então fizeram construções recentes em alvenaria. Tá. E esses avieiros, o nome é porque eles vieram de uma região mais a norte que se chama Vieira de Leiria. Vieira de Leiria. Tá. E essa Vieira de Leiria era uma terra de pescadores, mas de mar. E eles fartos da luta com o mar, não é? Porque era uma vida muito difícil, não é? Então resolveram pegar nos seus barquinhos e trazê-los em carros de bois, puxados em carros de bois nessa época, não é? Para a zona de Vila Franca, onde era rio, eram águas mais calmas. E então, desde 1800 e qualquer coisa, agora não me lembro, não é? Que eles estão cá nesta zona de Vila Franca de Xira. Então daí Avieiros, por ser de Vieira de Leiria, Avieiros, daí o nome. É uma população ribeirinha, né? Exatamente. Aqui a gente, no Brasil, a gente fala assim que é um povo ribeirinho, que mora à beira de um rio. É isso? Exatamente, é isso. Construções bem humildes, às vezes de madeira. Seria isso aqui, né? Exatamente, que agora já não é, agora é da alvenaria, não é? Tá, mas são povos bem simples, né? Bem humildes, né? Sim, claro. Outra majestosa obra de arte sua aqui, eu acho que essa foi um pouco mais rápida. Uma 38 por 50 centímetros aqui, a Foz do Rio Tuá. Tua. Foz do Rio Tua. É um pouquinho mais rápido, né? É uma região, foi mais rápido.
É uma região do vinho do Porto, é a região do vinho do Porto. Isso chama-se Alto Douro, é o Alto Douro. Ah, é do Douro? Isso é Douro. Gente, que vinho maravilhoso. Se você gosta de vinho, o pessoal que tá em casa aí assistindo, ó, você curte vinho ou quer aprender a tomar vinho, toma um vinho de Douro, de Portugal, que é uma delícia. É verdade. Essa região é patrimônio da humanidade, da Unesco. É, exatamente. Esse rio desagua, o rio Tua, desagua no Rio Douro. O rio mais ao longe à distância é o Rio Douro, que vem desde Espanha, não é? Tá. Outro trabalho fantástico aqui, né? Esse aqui demorou quanto tempo, Antônio? Jaime, assim, não faço ideia. Mas todos os seus trabalhos são trabalhos demorados. Por que a gente fala? De meses. Meses, né? Porque aqui vamos dizer assim, aqui tem artistas que a gente entrevista que demora meses fazendo uma obra e tal, mas a grande maioria tem que executar em menos de um mês, porque é muita correria, tem que fazer, vender, encomenda, não sei o que lá. Por exemplo, eu executo uma obra em 3, 4 dias no máximo, estourando. Eu tenho que finalizar um quadro em 3, 4 dias. Eu não me imagino. Já fiz obras em meses e foi uma tortura para mim ficar meses trabalhando num quadro. Você gosta dessa coisa longa, trabalhar com calma ou sim. te dá ansiedade? Sim, não, com calma. Ver bem. Aliás, saborear o que está a fazer. Ah, tá. É como beber um copo de vinho, do vinho do Porto. Tem que saborear, né? Assim como outra coisa qualquer, não é? Mas eu não comecei logo assim com o realismo. Não. Eu comecei no impressionismo. Porque não se consegue. Ninguém tem ilusões. Não se consegue pegar numa espátula do dia para a noite e começar logo com o realismo, a pintar com o realismo. Não, isso é impossível. Tem que se ganhar a prática da espátula. Isso demora anos, não é? Não se faz de um dia para o outro. Aliás, não tens aí, mas aqui na minha página do Facebook eu tenho alguma evolução sobre as várias etapas, não é? Impressionismo, depois uma transição para o realismo, tudo isso demora os seus anos, não é? Então, e surge naturalmente. Não é? Você começou a pintar, então, num estilo mais impressionista. Você não era tão acadêmico, tão realista. E com o tempo você foi evoluindo e foi indo pro realismo. Claro, exatamente. Normalmente, acontece ao contrário, né? Normalmente, as pessoas elas estudam muito para chegar no realismo e depois que chega no realismo, elas querem desconstruir aquilo que eles já... Pô, pronto, já cheguei aqui, agora vou para o impressionismo, vou para um expressionismo, vou para um estilo mais cubista, mais pontilhismo. Eles vão para outros estilos desconstruídos do realismo, né? Eles vão... Porque eles, às vezes, não ficam satisfeitos mais com aquele realismo que pinta e querem desconstruir. Conheço artistas que, começo de carreira, trabalhava bem perfeito, bem, vamos dizer assim, o mais próximo do realismo possível, e quando tá mais velho, começa a pintar mais solto, sem muito detalhe. Sim. No seu caso foi ao contrário, então. Quanto mais... É igual um bom vinho. Quanto mais tempo vai passando, melhor fica. Porque eu tenho a seguinte teoria. É porque há pinturas que devem ser muito realistas, no caso dos navios. Tá. Porque se estamos a contar uma história... há certos detalhes no navio que consegue que era bom as pessoas verem. Se for muito impressionista, as pessoas que veem o quadro não veem certos detalhes, e acho que é interessante verem certos detalhes. Entendi. Na verdade, foi aquilo que a gente conversou, né? Você conta, tá contando a história de alguns momentos de Portugal aí em forma de pintura, né? Em forma de quadro. Claro. Esse navio, o Cruzador da Amastora, é um navio histórico. Tem uma grande história. Porque esse navio foi construído em Livorno, em Itália, em finais do século XIX. Então foi construído por mecenas para patrocinar a construção do navio, porque não havia verba, o Estado não tinha
nessa altura, que era a monarquia, não tinha verba suficiente para fazer esse navio. Então, alguns mecenas deram o seu dinheiro para que se pudesse efetivar a construção. E esse navio, em 5 de outubro de 1910, foi um navio que lançou as salvas, disparou as salvas, nesse caso, para que fosse dado início à implantação da República em Portugal. Portanto, foi a partir desse navio, portanto, esse navio tem um peso histórico, não é? Nesse caso, não é? Entendi. É engraçado, né, que você consegue retratar com tanta maestria aqui que alguns artistas às vezes até se sentem ofendidos quando alguém fala, nossa, parece uma fotografia. Você se sente ofendido quando alguém fala algo assim para você, não? Não, nem por isso, porque portanto, é sinal que está bem feito. Você também faz... Tenho tido alguns dissabores no que respeita à espátula, as pessoas não acreditam. No que respeita à espátula, tenho tido alguns dissabores, mas aqui há uns tempos uma senhora americana disse que eu era um mentiroso, que de enganar as pessoas. Não, isto é impossível fazer isto com espátula. Peraí, para tudo. Você está me dizendo que tudo isso que eu tô vendo aqui é feito com espátula? Tudo. Gente. No brush at all. Sem pincel? Sem pincel nenhum, qualquer. Aliás, no PDF está. Pinturas realizadas com espátula. Gente... Just a moment, por isso. O nível de... Você vai pegar... Você vai fazer o quê? Você pode pegar. Estas são algumas delas. Tá. São 10. Uso 10 espátulas. Gente, o nível de genialidade dobrou 5 vezes. Então, se você achava que o cabra era bom, o artista era bom, então, assim, dobra 5 vezes. Porque é extremamente difícil fazer qualquer tipo de pintura com espátula. Normalmente as pessoas fazem pintura com espátula, e você já sabe que já passaram pessoas com espátula aqui no meu canal, e são pintura realmente mais impressionista, aquela coisa mais solta, mais esticado, porque na verdade, a facilidade da espátula é dar aquelas texturas, aquelas coisas mais emmassada. Agora, com essa riqueza de detalhe na espátula, é impressionante, porque você vê a pincelada das árvores, da vegetação, pincelada, espatulada nas folhas, você fica besta, bobo. Agora, Antônio, eu tô assim virei mais seu fã ainda, porque realmente não tinha lido que era feito com espátula, porque muita gente que tá passando aqui, a gente tá vendo muitos releases e às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Eu estou besta, porque você consegue fazer um efeito, por exemplo, na fumaça aqui da foz do Rio Pinhão, que tem um trem passando com aquela fumaça. Fazer esse efeito de fumaça com espátula deve ser uma coisa muito difícil de se fazer. Para mim, é como costumo dizer, as espátulas são como pincéis. São 30 anos com espátulas, não é? Eu nunca vi nada parecido. Estou impressionado, eu nunca vi nada parecido da história da arte, o que eu conheço. Alguém já tentou te seduzir para o pincel? Perdão? Alguém já tentou modificar você? Falar, trabalha com pincel, que não sei o quê? Não, por acaso não. Não, né? Eu até pesquisei em Espanha, às vezes que lá vou, não é? Alguns amigos artistas também. Se conhecem alguém que também pinte só apenas com espátulas, não, nós aqui em Espanha não conhecemos ninguém. Então, como eu falei, eu conheço várias pessoas que trabalham com espátula, mas não é nessa qualidade, mas de jeito nenhum. São trabalhos rápidos, feitos em um dia, coisa rápida, não é trabalhos minuciosos, claro, assim. Claro. Nossa, mas... Aliás, o dado é pintar impressionismo com espátulas, não é este tipo de realismo. Isso não. Exatamente. O mais comum. Muito mais comum. É usar a espátula em impressionismo, não é? Um artista da espátula com impressionismo, não com Exatamente. Realismo. É o mais comum. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram, pessoal. Você que está assistindo essa entrevista, não sei que dia que está saindo essa entrevista, mas não percam um vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, que eu uso uma espátula importada da Europa,
Maravilhosa. Mentira, eu grudei um papelão numa régua e fiz uma espátula. Mas pra quê? Pra dar um efeito lá bem mais solto num cocar que eu tava fazendo. Tenho várias espátulas de metal igual você tem aí. Só que assim, nunca passou na minha cabeça tentar fazer isso com espátula. Deve ser assim. Enfim, né? Como você falou, mais de 30 anos fazendo isso. E de excelência. Vamos falar sobre... Esse tal senhor que me incentivou também certa matéria e que me apresentou às galerias. De vez em quando ele vinha aqui à minha casa. Agora com isto do Covid ele já não tem vindo, né? Tá. E ele disse, se eu não o conhecesse, eu nunca dizia que isto era feito com espátulas. Realmente de explodir a cabeça de qualquer um. Vamos falar um pouco mais sobre suas obras aqui, porque você consegue captar nos seus trabalhos a atmosfera, né? Você consegue captar, por exemplo, um momento do dia, né? Tipo, você consegue transpor, por exemplo, um pôr do sol, um entardecer. Você tem aqui um mosteiro dos Jerônimos. Mosteiros dos Jerônimos. Sim. Tá, ele é um pôr do sol ali, né? Sim. Sabes que esse mosteiro dos Jerônimos foi construído por Dom Manuel I. Foi construído por quem? Por Dom Manuel I. Dom Manuel I. E esse foi construído após a descoberta ou o achamento do Brasil, como vocês dizem. Né? E dessa zona, foi desse local, mais ou menos, não é? Que partiram as caravelas. Eu tenho aqui um trabalho fantástico também que você tem aqui. É o... Como é o nome desse rio? É o Rio Kwanza. Rio Kwanza, um trabalho fantástico também aqui, as mulheres lavando roupa no rio, não é isso? Sim. E sabes que isso tem uma história, portanto, isso tem uma razão. Eu não sou angolano, mas a minha mulher é angolana, por isso. Que legal. Foi uma oferta à minha mulher. Fantástico, maravilhoso. Outro navio, que é um mosteiro, não? Monsaraz é o quê? Monsaraz é fica no topo de uma serra. Tá. Mas outro quadro feito com maestria. É muito bonito, é no Alentejo. É uma vila quase medieval, digamos, do Alentejo. No Alentejo. Estou maravilhado com suas obras. E me conta aí, você tem colegas artistas aqui no Brasil? Sim, tenho alguns. Quem que você conhece, gosta das obras aqui no Brasil? Olha, o José Rosário. Gosto muito das obras dele. José Rosário, o Marcelo Romani de Araújo, não é? Assim, Marcelo Romani. Sim, também gosto muito dos trabalhos dele. E há conhece... vários. O Alfredo Vieira, também gosto muito dos trabalhos dele. Alfredo Vieira. Mas realismo, ele também trabalha muito com o realismo. E em Portugal tem bastante, não sei, né? Uma pergunta idiota que eu vou fazer, pode ser muito besta, né? Mas como a gente, aqui no Brasil, vive isolado do mundo praticamente, porque a gente não tem noção do que acontece na Europa, como é que é a situação artística de Portugal? Tem muito incentivo à arte, tem muito artistas, tem exposições, ou é pouco? Muito pouco. Aliás, temos aqui bem perto da Espanha, que é totalmente o contrário de Portugal. Em Espanha a arte é divulgada, os artistas são acarinhados. Aqui não. Aqui o importante em Portugal é o futebol. Havendo futebol, o resto não interessa. No Brasil não muda muita coisa, não. No Brasil são duas coisas aqui importantes para o Brasil, que é futebol e carnaval. O resto, a cultura deixa um pouco de lado, né? Visto nossos canais no YouTube de arte, de pintura, que tem pouquíssimas visualizações. Essa entrevista, todas as entrevistas que eu faço, passo a passo, todos os colegas meus que eu já entrevistei que tem canal no YouTube, a gente sofre para ter visualização no YouTube. Por quê? Porque é um conteúdo cultural, é um conteúdo que traz arte, que traz esse conhecimento. Agora, se fosse um conteúdo, se eu tivesse um programa falando só de futebol, ou de carnaval, ou de outras coisas, né, de cultura popular aí, não tão artística, talvez o canal seria muito mais visto, seria um canal enorme, enfim. Mas enfim, a gente tem que
lutar todo dia, né? E você luta com a espátula e eu luto com o pincel. É isso que a gente tá lutando, né? Eu já gostei muito de futebol. Depois de ter passado vários problemas na minha vida, eu parei um pouco de gostar de futebol porque eu dei atenção a coisas mais importantes para mim, no caso, a minha própria carreira. Vamos falar aqui sobre técnicas de pintura. Bom, enfim, aqui você tem antes de falar sobre técnica, você tem umas fotos aqui de exposição. Qual foi a exposição mais top que você já participou? Eu tive várias, mas a que marcou mais foi a primeira, numa das melhores galerias de Lisboa e segundo as críticas, a segunda melhor galeria da Península Ibérica, que era porque já fechou, que era a Galeria Euroarte. Como é que está o mercado de arte aí em Portugal? Está muito mal, está muito mal. Muito mal, né? A pandemia, ela deu uma... Sim, sim, eu já estava mal. Quando começou a tal crise mundial, económica, crise económica mundial, logo aí foi o declínio. E pronto, e agora... Aqui em Budas Artes... Está pior, aqui em Bu tinha umas... Vamos dizer assim... Tinha umas 13, 14 galerias de arte. Aqui só na cidade de Embu das Artes, que eu moro. Hoje tem 5 galerias, no máximo. Meio que aconteceu a mesma coisa aí, né? As galerias foram fechando, né? Sim, exatamente. Falta de clientes, claro. O que você acha? Que a nova geração não está consumindo arte, ou ela está consumindo uma arte mais barata, ou mudou o perfil do cliente? O que você acha? Eu acho que arte mais barata. Arte mais barata? Sim, sim, sim. Vocês foram invadidos aí nos anos 2000 aí pela onda dos abstratos, não? Porque aqui a gente foi invadido pelos abstratos. Não notei muito isso. Não? Não notei muito isso. Aqui no Brasil teve uma onda de... Tá acabando, já mudou um pouco. Nos anos 2005 até 2010, as pessoas só queriam comprar abstratos e era o que... Quem pintava abstrato vendia uns 10, 15 por dia, né? Tô falando de mas eu sei que vou lá várias vezes, né? Em Espanha, o que vende muito é o impressionismo. Aqui, por exemplo, e tem uma coisa muito boa, é que fazem com muita regularidade concursos de pintura ao vivo. Entendi. Isso com prémios bons, prémios até 5 mil euros, por exemplo. Né? Uhum. Mas aqui em Portugal não, aqui em Portugal não, as pessoas não se vê incentivo nessa matéria. Tá vendo aí, ó? Você tá reclamando Você tá em casa aí reclamando do Brasil? Não é só Brasil também não, né? A arte é difícil de ter incentivo, hein? Incentivos públicos da parte do governo. Não é assim também não. Vamos voltar a falar aqui sobre técnica. Você dá aula, Antônio? Este ano era para ter uma aula, perdão, era para ministrar um workshop em Barcelona, mas depois desta crise do Covid, portanto foi tudo... Não, mas antes dessa crise, antes do Covid e da pandemia, você dava aula? Nunca dei muitas, não tinha tempo também para isso, não é? E quando você faz workshop, é estritamente com espátula? É só curso de espátula. Qual que é a grande dificuldade dos seus alunos? Do realismo, do impressionismo. Tá. Aulas de impressionismo, porque é mais fácil. Né? Entendi. Você não vai para o realismo porque você não vai conseguir executar uma demonstração. Não. Claro, exatamente. Nem as pessoas conseguem fazer, não é? É difícil, não é? Porque nunca pôr uma espátula e você pega muitos alunos que nunca tinham pego na espátula para pintar de verdade, só fazia com pincel, ou já vem alguns alunos mais experientes? A maioria é assim, nunca pegaram em espátulas. Pegaram alguns para fazer a mescla das tintas, para mostrarem as tintas, não é? só nesse caso. Não é? Eu me incluo nessa aí, ó, só faço mistura com espátula. Tem algum episódio que você já passou, inusitado, engraçado, ou em exposição, ou em workshop, que você se recorde? Não, assim, de repente não estou a ver. Não teria sido nada que me tenha causado algum impacto. Em exposições não me lembro. E se você tivesse que dar um conselho, né, para
são 2 conselhos, tá? O primeiro conselho seria para quem quer começar a pintar e não sabe se vai, se não vai, porque escuta a gente falando, pô, não tem incentivo, viver de arte é difícil, não é fácil, lá, lá, lá. Às vezes isso acaba desincentivando as pessoas a pintarem, mas se você tivesse que dar um conselho, qual seria? Um mestre, amigo que eu conheço, o grande artista, e ele uma vez disse-me: você veja muitas exposições, veja muitas exposições, isto no início da carreira. E eu perguntei, mas depois não fico confuso, vejo depois vejo outro, vejo... Não, depois aquilo mistura-se tudo na sua cabeça e você cria o seu próprio estilo. Mas o importante era ver muitas exposições segundo o seu critério. Tá. E foi isso que fiz. E também tive muitas influências, sabes, dos pintores espanhóis. Porque a galeria onde eu expunha também tinha muita obra, eles também faziam muitas exposições com artistas estrangeiros. Tá. Maioritariamente de Espanha. E sabes que Espanha é um dos melhores, a melhor escola de pintura para mim é espanhola. E sabes que ver aqueles trabalhos tão perfeitos causa algum entusiasmo, e talvez daí a minha direção para a pintura mais realista. Não é? E o segundo conselho seria para quem pinta com um pincel e quer se aventurar exclusivamente na espátula. Qual que é o conselho de mestre que você dá, inclusive para os seus alunos em workshop aí? Qual é o caminho? Sim. É usar primeiro usar a espátula em grandes planos, em áreas grandes da pintura, céus, sem nada de detalhes, porque isso é mais complicado, não é? Tá. Mas os céus, o mar é difícil, isso é mais difícil, talvez começando pelos céus e as nuvens, talvez seja o caminho. O caminho. Entendi, porque você começando com as áreas maiores, você perde o medo, né? A sua mão começa a ficar acostumada, você tem aquela memória. Treina. O treino da mão. Você vai treinando a mão, pode falar. É que eu às vezes pego tão levemente na espátula que ela até me cai no chão. Entendi. Parece quase uma pena, não é? Portanto, eu posso usar com força como muito leve mesmo, muito levemente. Para as áreas, por exemplo, essas nuvens, que ela tem esse efeito bem de esfumato, você usa a espátula com mais leveza, né? Exatamente, porque é curioso que esse tal meu amigo, esse grande pintor meu amigo, disse-me, olha, ele chama-se João Mário, eu vou começar a usar a espátula, o que é que acha? Acho bem, mas comece primeiro com os céus, senão fica decepcionado. E eu comecei pelos céus, pela terra, pelo mar. Ele ficou, o que é isto? Começou por tudo, né? Ele ficou assim muito admirado, né? Como é que era possível. Antônio. Então, nesse caso eu não segui os conselhos dele. Segui intuição, né? Meu, nosso bate-papo aqui. Opa, primeiro que não existe bate-papo em Portugal, hein, pessoal? Não se usa esse termo, né, Antônio? Bate-papo não. Uma conversa. Conversa. Você falou que bate-papo é o quê? As pombas batendo os papos? Como é que é? 2 pombas batendo assim? Bate-papo, não, o papo é dos animais, das galinhas, tem papo no estômago. É. Papo. Elas ficam batendo 2 papos assim, ó. Então, nossa conversa está chegando ao final aqui. Foi mais de 40 minutos conversando sobre arte. Adorei conversar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tem alguma mensagem final, algum projeto final que você queira comentar aqui com a gente? O momento é esse. Eu quero apenas desejar a todos os artistas brasileiros e portugueses que pintem muito e que tenham muito sucesso e muitas felicidades para todos. É o único desejo que eu posso. E que vejam muitas exposições, porque nós aprendemos tanto com os que sabem mais como os que sabem menos. Ninguém se iluda. Os que sabem menos também nos dão muitas dicas. Meu, com umas palavras dessa aí, não tem como você se incentivar que está em casa. Levanta dessa cadeira depois dessa entrevista aqui, desse sofá, e pega um pincel ou pega uma espátula e vai pintar céu, vai pintar terra, vai pintar mar e vai pintar. Antônio, muito obrigado. Você é um excelente mestre. Quer dizer, eu não tenho nem palavras, eu estou aqui
É difícil eu ficar sem palavras, né? Mas eu estou besta aqui bobo, com tanto realismo, com tanta... Eu perco até o que falar, eu não sei nem o que falar do seu trabalho de ser de tanta excelência. Eu fico besta aqui. Foi uma grande entrevista aqui para o nosso canal. Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu também fico muito feliz e agradeço bastante o teu interesse, a tua gentileza em me teres convidado para dar esta entrevista. Nós que agradecemos. Gente, o pessoal está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, se você gostou, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. 80% das pessoas que assistem aqui nossos conteúdos aqui do YouTube não são inscritos. Então se inscreva que você vai ser notificado toda vez que tiver um conteúdo como esse, ok? E te vejo no próximo vídeo, hein? Abraços e até mais. Fui!